Olá, alunos! Bom, aqui é a professora Eliane Miscali, essa é a nossa parte 4 da aula de verbos. Acho que no vídeo anterior eu falei que eram 4 partes, mas na verdade são 5 partes, o estudo dos verbos. Nessa nós vamos ver um pouquinho sobre as vozes verbais, em especial a voz passiva analítica. E aí, na nossa quinta e última parte, eu falo um pouquinho da voz passiva sintética. Então, vem comigo, o que nós vamos aqui aprender? Quando nós falamos em vozes verbais, nós falamos, na verdade, na capacidade de, ao analisar as orações, tentar entender qual é a relação do sujeito com o agente. Lembrando que o sujeito é o termo sobre o qual nós damos uma informação e o agente é aquele que pratica a ação. Então, existem 3 vozes, a reflexiva, a ativa e a passiva. E a passiva, ela se subdivide em passiva sintética e passiva analítica. O que é a voz reflexiva? É como um reflexo do espelho, você gera a imagem e recebe a imagem. Então, na voz reflexiva, o sujeito pratica a ação e essa ação volta para o sujeito. Vamos dar uma olhada? Na voz reflexiva, o sujeito é retomado pelo pronome se. Ele se vestiu. Verbo, vestiu. Sujeito, ele. Quem praticou a ação? Ele. Ele vestiu quem? A si mesmo. Então, ele pratica a ação e essa ação volta para ele. Prof, e eles se abraçaram? Eles se abraçaram, sujeito eles abraçaram a eles mesmos. A diferença é que no eles se abraçaram existe a voz reflexiva recíproca. A abraça B, B abraça A. Ambos se abraçam. Então, é uma voz reflexiva recíproca, tá? Cuidado para você não pegar, por exemplo, situações como, por exemplo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu não é voz reflexiva. Esse se que aparece aí não é um pronome reflexivo. Ele é parte integrante do verbo. O que eu quero dizer com isso? Se eu montar para você uma frase com o verbo abraçar sem pronome, eu consigo. A mãe abraçou o filho. Com o verbo vestir, eu também consigo. A mãe vestiu o filho. Mas com o verbo arrepender, eu não consigo. Eu não consigo falar a mãe arrependeu o filho. Então, existem verbos que, se você tentar jogar numa estrutura tipo a mãe e o filho, você não consegue trabalhar com a oração sem o uso do pronome. Quando o verbo ele precisa mesmo de um pronome, em qualquer situação, ele é chamado de verbo pronominal. E esse ser é considerado parte integrante do verbo. Diferente do ser da voz reflexiva. O ser da voz reflexiva, morfologicamente, ele é considerado um pronome reflexivo. Sintaticamente, ele cumpre a função de objeto direto. Ele se vestiu, quem veste, veste alguém, objeto direto. Eles se abraçaram, quem abraça, abraça alguém. Então, esse se ocupa o papel de um objeto direto em termos sintáticos. Isso é o máximo que se pode perguntar sobre a voz reflexiva. Se é reflexiva simples, se é reflexiva recíproca, se é um verbo pronominal. E da voz ativa, prof, o que a gente tem sobre a voz ativa? Na voz ativa, o sujeito é o agente. O sujeito pratica a ação, o sujeito age. Então, vamos dar um exemplo. O aluno resolveu a prova. O aluno sujeito, ele praticou a ação, resolveu a prova objeto direto, voz ativa. Sem graça ativa, não tem nada para cobrar de importante aí da ativa. Legal mesmo, o que cai bastante é a voz passiva. Na voz passiva, muitos de nós aprendemos quando criança que a voz passiva o sujeito sofre a ação. Acho isso muito doloroso e nem sempre verdadeiro. Guarde que na voz passiva o sujeito não é o agente, ou seja, ele não age, o sujeito não pratica a ação. Essa é a condição sine qua non para que a voz seja passiva. Então, olha só, voz passiva, seja ela analítica ou sintética, o sujeito é diferente do agente. Vou falar um pouquinho da analítica nessa aula e depois na próxima eu falo da sintética. Então, na analítica, tudo que chama analítico no português, amor, está separado. Analisar é separar. Então, na analítica, você tem que ter o verbo ser mais o particípio. Lembrando que nela o sujeito não pode agir, o sujeito não pratica a ação. Então, nós temos aqui, ó, a prova foi resolvida pelo aluno. Marque o verbo, foi resolvida. Sujeito, como é que eu faço para achar o sujeito? Pergunte ao verbo quem é que. Quem é que foi resolvida? A prova. Mas quem que praticou a ação de resolver? O aluno. Então, sujeito diferente do agente, voz passiva. Lembrando que o foi, ó, pretérito perfeito do verbo ser, e resolvida, ada e ida, a marca do particípio. Por isso que é muito importante antes, né, você saber direitinho os tempos verbais. Será resolvida, foi resolvida, é verbo ser e tem que ser particípio. Então, na voz passiva analítica, você tem o verbo ser mais o particípio. Ainda assim, você percebe que existem 3 maneiras que a banca encontra de tentar te enganar, te ludibriar, querer fazer com que você erre essas questões em concurso. Eu não só te conto quais são essas 3 formas, como eu te conto também como é que você faz para não errar. Então, vamos dar uma olhada aqui.
3 passos para acertar voz passiva analítica. O primeiro passo que leva um candidato ao erro tem a ver com o que eu chamei de reconhecimento da voz passiva. São aquelas questões que surgem com enunciados tais como: assinale a alternativa em que o verbo esteja na voz passiva. E os caras podem colocar assim, ó: a banca tinha anulado as questões. A banca tinha anulado as questões. Voz ativa ou voz passiva? Voz ativa, né, prof? Porque voz passiva tem que ser o verbo ser. O tinha é verbo ter. Cuidado. A gente se impressiona com o particípio do anulado, e esquece. Para ser voz passiva tem que ser o verbo ser. CESP uma vez colocou assim, ó: o lutador tinha recebido vários golpes. Aí a pessoa pensou: tadinho, tá sofrendo, né? Voz passiva. Passiva coisa nenhuma. Tinha recebido, tinha verbo ter. Para ser passiva tem que ser o verbo ser. Tranquilo? Bom, então isso daqui, primeira forma de fazer o candidato errar, tá aqui. Segunda forma de fazer o candidato errar: a manutenção do tempo verbal. Isso aqui surge em enunciados tais como: assinale a opção que transpõe corretamente para a voz passiva a sentença. Aí eles te falam: a banca anula as questões. A banca anula as questões. Voz ativa, né? A banca é o sujeito e a gente. Passa para passiva para mim. Vai aí, passa aí na sua casa. Aposto que você deve ter falado assim: as questões foram anuladas pela banca, né? Né? Só que, ó, hoje eu anulo, tu anulas, ele anula. Anula tá no presente. Então, se hoje eu anulo, ou a banca anula, hoje as questões são anuladas. Se eu falasse que a banca anulou o pretérito perfeito, aí sim, as questões foram anuladas. Se eu dissesse que a banca anulava pretérito imperfeito, aí você me diz que as questões eram anuladas. Se eu te disser que a banca anulará futuro do presente, você dirá que as questões serão anuladas. Se eu te disser que a banca anularia futuro do pretérito, aí você me diria que as questões seriam anuladas. Então, e se eu dissesse para vocês que a banca anulara, aí você me diz que as questões foram anuladas. Aqui o pretérito perfeito, ele se mimetiza, né? Ele reproduz o pretérito mais que perfeito. Ou então, o pretérito mais que perfeito composto tinham sido anuladas. Tranquilo? Presente com presente, futuro com futuro. Cuidado, muita gente se equivoca aí, tá? E a terceira e a última forma de fazer um candidato errar tem a ver com matemática. Como assim, prof, matemática? Vem cá, que eu te ensino. Acrescenta-se sempre um verbo à voz ativa ao passá-la para passiva. Acrescenta-se sempre um verbo para a voz ativa ao passá-la para passiva. Então, isso aqui vem com enunciados assim: assinale a opção que transpõe corretamente para a voz passiva a sentença. Então, observe o quadro. Ó. Se você tiver um verbo na voz ativa, você tem 2 na passiva. Se você tiver 2 na ativa, você tem 3 na passiva. Se você tiver 3 na ativa, você tem 4 na passiva. Então, a banca anulou as questões. Um verbo, a voz ativa. Como que vai ficar na passiva? As questões foram anuladas. 2 verbos. Foram anuladas. Agora, olha só. A banca tinha anulado as questões. Voz ativa, porque não é verbo ser, é verbo ter. A banca é o sujeito e é o agente, tá vendo? Mas eu tenho 2 verbos. Como que eu faço para passar para passiva? Tem que ser 3. As questões tinham sido anuladas pela banca. Tinham sido anuladas. 3. A comissão pode ter anulado as questões. Voz ativa, 3 verbos. Pode ter anulado. Como que fica na passiva? As questões podem ter sido anuladas pela comissão. Tem gente que fala poderiam. Cuidado, iria é futuro do pretérito. Para virar poderiam, teria que ser a banca ou a comissão poderia. Se fosse assim, ó: a comissão poderia ter anulado as questões. As questões poderiam ter sido anuladas pela comissão. Mas aqui, hoje eu posso, tu podes, a comissão pode. Então, hoje as questões podem ter sido anuladas pela comissão. Então, dessa forma, a gente percebe que essas são as maneiras aí que a banca encontra de tentar fazer com que você erre a voz passiva analítica. Espero que essa aula tenha contribuído, tenha ajudado. Sempre estou repetindo esse recadinho, quem está assistindo às aulas
na sequência deve falar, ai, que repetitivo, mas às vezes tem gente que assiste a um vídeo só e só vai ter oportunidade de ouvir naquele vídeo a prof falando. Existe um grupo fechado no WhatsApp em que você me manda uma mensagem por meio do número que aparece na descrição do vídeo, eu incluo você no grupo para que você possa receber materiais, aprofundar por meio de exercícios, criar um canal Tira Dúvidas com a prof. Então, no momento em que eu gravo, né, esse valor é de R$ 20 mensais, ele te dá direito a você fazer parte do grupo por 30 dias, enviando suas dúvidas, tirando dúvidas sobre o material, sobre as aulas, recebendo materiais extras, praticando, enfim. Agora, uma coisa importante, peço a sua ajuda para que você possa curtir a minha página no Insta, @profa.eliane.miscali, também no Facebook, professora Eliane Miscali, e se inscrever no meu canal no YouTube, professora Eliane Miscali. Me ajuda a compartilhar para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que estão nessa luta de preparação para a aprovação por um cargo público. Agradeço imensamente o carinho, a presença de vocês, espero que isso tenha ajudado e nós nos vemos na quinta e última parte da aula de verbos com a voz passiva sintética. Beijo!